prazer em recebê-lo em A Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. Hoje você vai ver como as abelhas ajudam a aumentar a produtividade de abóbora orgânica. Recebemos Carlos Moraes, que é técnico da Emater do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Joyce. E também com a gente, Diana Chapo, que é meliponicultora. Bem-vinda, Diana. Obrigada, Joyce. A natureza realmente é maravilhosa. Olha só, a introdução de abelhas em áreas de plantio é uma estratégia barata e sustentável e pode melhorar o rendimento de diversas culturas, entre elas a de abóbora. A parceria entre meliponicultores e produtores rurais tem aumentado em até 30% a produtividade de abóbora em uma área experimental. Carlos, é uma relação em que todos ganham, né? Claro, Joyce. Na verdade, esse resultado de 30% na cultura da abóbora é um resultado preliminar. As cucurbitáceas, vamos dizer assim, abóbora, melão, melancia, elas chegam a ter aumento de produtividade até 80%. Então, a gente ainda tem um espaço aí a ganhar com produtividade nesse trabalho de polinização das abelhas. Ou seja, nós temos mais, então, 50% aí para alcançar, né? Diana, as caixas de abelhas, elas estão instaladas no período de floração das abóboras? Isso. É feita uma visita da técnica da Emater antes, né, para verificar a possibilidade da implantação das colmeias. E sim, a gente sempre coloca antes para que as abelhas possam se familiarizar, né? Elas já se adaptarem. Quando começa a florada, elas já estão em pleno vapor trabalhando. O Carlos, a Emater, ela auxilia, né, com o manejo das colmeias, dá uma assistência de forma geral ao produtor, também ao produtor de abelhas. Sim, o trabalho de orientação aos produtores, aos criadores de abelha, que esse é o foco no momento, de manter as colônias fortes, na medida do possível, fazer essa migração com segurança nas áreas de cultivo, né? E, na verdade, não é só com a abóbora. A abóbora foi esse resultado que a gente alcançou aqui recentemente, que foi publicado, mas tem um trabalho com café, com citros, com soja, com morango, que é uma cultura tradicional aqui do Distrito Federal também. Ô, Diana, e a ideia é ampliar o trabalho com as abelhas aí nas produções. Hoje, vocês falando especificamente de abóbora, o Carlos acabou de colocar aqui que outras culturas, né, também têm essa parceria, mas falando da produção de abóbora, vocês estão, assim, com quantos produtores, com quantas parcerias, mais ou menos? Nós fizemos parceria agora com a Fazenda Malunga, que é uma fazenda com uma produtividade grande aqui no Distrito Federal, e tivemos esse resultado muito bom. E estamos agora fechando com umas outras propriedades, mas aí é plantação de morangos e outras. Mais umas 5 a 6 por enquanto, porque está começando agora. Quando que vocês começaram o projeto, Carlos? E quanto tempo para vocês alcançar esses 80% aí de aumento na produtividade? Olha, a Emater trabalha com agricultores no Distrito Federal há mais de 40 anos. Criação de abelhas nativas é uma atividade tradicional e vem desde a época da colonização com os indígenas. Nós apenas estamos aproveitando a mansidão, vamos dizer assim, essa tranquilidade de se criar abelha que não vai agredir os trabalhadores, não vai oferecer risco às famílias que estão envolvidas, porque essas abelhas não têm ferrão, e utilizando elas nesse trabalho de melhorar e ampliar a produtividade no máximo de propriedades que a gente conseguir instalar. Carlos, aproveita e explica para a gente a diferença entre as abelhas com ferrão e sem ferrão. Olha, Joyce, as abelhas com ferrão, elas não são nativas do nosso bioma, elas foram introduzidas na época da colonização pelos europeus e alguns anos depois por um pesquisador brasileiro que trouxe as abelhas africanas, que são mais produtivas que as europeias, mas todas elas têm essa questão do ferrão com a bolsa de veneno. Não pelo uso do veneno ou pelo risco do veneno, que realmente uma picada, meia dúzia de picada, pode colocar uma pessoa alérgica numa condição de vida ou morte. Então, essa é uma abelha que produz muito, mas é muito perigosa. Nosso trabalho com a abelha sem ferrão é devido a essa tranquilidade, a segurança de se lidar com um animal que não te oferece risco nenhum. Inclusive, é uma atividade que vem sendo introduzida nas escolas, para aproximar as crianças dessa relação com a natureza e estabelecer aí uma
uma relação afetiva, inclusive, com esses insetos, que não oferecem risco nenhum. Então, nós temos muito mais pessoas criando abelhas na cidade do que no meio rural, por conta dessa facilidade de se criar abelha sem ferrão na porta de casa. Você pode produzir o seu mel em casa, no seu jardim, na sua varanda, na sua horta. Você sabe que para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Siga nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1, deixe lá seu recado, sua sugestão de pauta, seu comentário, porque aqui você participa com a gente. Diana, agora o mel da abelha sem ferrão, ele tem uma melhor qualidade, ele tem um maior valor agregado, ou é mais por essa questão mesmo mais de segurança, por lidar com a abelha que não tem ferrão? Com certeza, os méis das abelhas nativas, eles são méis com uma propriedade melhor, uma qualidade, até porque a abelha sem ferrão, ela só pega o néctar, o alimento das flores. Ela não vai em nenhum outro produto que não sejam as flores. Então, é um mel de qualidade. Deixa eu ver, então, você está com um potinho de mel aí, inclusive, deixa eu ver aqui melhor. E engraçado que a gente coloca ali perto da abóbora, o mel, é isso aí, o mel e a abóbora, parece que tem tudo a ver, né? E realmente, a natureza é maravilhosa, né? Ele é um sabor, cada mel tem um sabor, cada colmeia tem um sabor diferente. O nosso mel de abelha já está aí.
Carlos, e qual que é a produtividade por caixa, mais ou menos, quando você coloca as colmeias aí já polinizando uma produção, por exemplo, como a de abóbora? Aumenta, a produção é maior, a gente já falou aqui que aumenta tanto a produção da abóbora como a de abelha, né, de mel. Isso, em cada florada, num caso como esse aí, ó, a jataí é uma abelha que produz, entre as nossas abelhas nativas, a que produz menos. Produz, se em uma florada apenas, ela produz 1 quilo de mel. Mas se eu fizer migração dessa colônia para outras culturas, eu posso ter essa mesma produção repetida várias vezes durante o ano. Então, eu posso ter 1 quilo de mel a cada florada. Se eu visitar 3, 4, 5 floradas, 3, 4, 5 quilos. É lógico que eu tenho que ter uma colônia forte para ter esse rendimento, né? Mas se a colônia ficar instalada na sua horta, por exemplo, no seu jardim, uma florada só por ano é 1 quilo de mel por ano dessa abelha. Mas só chamando atenção, o trabalho com essas abelhas nativas que produzem pouco, apesar de tudo, é exatamente para aumentar o consumo de mel das famílias que estão criando. O consumo médio do brasileiro não chega a 100 gramas. Então, uma colônia como essa de jataí, que produz pouco, produz 10 vezes mais que o volume de mel consumido pelos brasileiros. Consumo per capita, que eu me refiro. Ô Carlos, e esse pouco consumo, esse baixo consumo, ainda é o quê? É questão de cultura? É falta de um mel com qualidade? O que é esse baixo consumo? É exatamente, Joyce, a questão do cultural. O brasileiro tem por hábito consumir mel quando tem uma tosse, um resfriado e quer usar um xarope, um extrato com mel, é uma colherada por vez. 2, 3, 4, 5 vezes durante o ano, e isso não chega a 100 gramas. O suíço consome 1,5 kg de mel, o americano consome pelo menos 1 quilo. Então, a intenção do trabalho da Emater com essas famílias, criando abelha nativa, mesmo sendo abelhas que produzem pouco, é aumentar o consumo per capita. Elas têm essa condição. Elas podem fazer isso por nós. É uma questão de hábito mesmo, né? Mel é saúde. A gente tem que aprender a consumir no café da manhã, consumir todos os dias e não só quando está com uma tosse, um resfriado. Diana, no início, o Carlos falou que isso aqui é um sistema que todo mundo ganha. As abelhas, elas podem ser criadas para aumentar na produção de abóbora e, no entanto, além de aumentar a produção de abóbora, também aumenta a produção de abelha, justamente porque a gente está colocando aqui para poder aumentar o consumo também de mel. Sim, inclusive a contribuição com o meio ambiente, né? Onde tem abelha, tem tudo. A abelha, ela ajuda tanto na agricultura familiar, quanto na própria residência mesmo. Aqui, por exemplo, nós temos vários tipos de frutas, então nós temos um aumento em tudo, no geral, e também na questão dos MEIs, né? Que tem sido, assim, aumentou bem a produção na região aqui do Distrito Federal. É uma forma de preservar as espécies de abelhas, né, Carlos? Quantas espécies, mais ou menos, nós temos aí de abelhas nativas? Abelhas nativas, Joyce, catalogadas, nós temos pelo menos umas 300, mas são mais de 2.000. E que vocês trabalham aí, quantas espécies, mais ou menos? Assim, o trabalho é focado nas espécies por conta de uma questão legislativa, vamos dizer assim, ambiental. Não recomendamos a criação de abelhas de outros biomas, por exemplo. Nós estamos aqui no Cerrado, as abelhas que nós devemos criar são as abelhas de maior ocorrência no Cerrado. A gente procura recomendar aos produtores que evitem trazer abelhas da Amazônia, da Mata Atlântica, da região sul, sudeste, porque elas vão sofrer um pouco nesse ambiente nosso, que é um ambiente que tem aí 5, 6 meses de seca forte. Então, a predominância de abelha no ambiente nosso aqui são 2 espécies, de jataí, como a Diana já falou. Na verdade, ela está da Patagônia até o México, ela tem uma distribuição muito grande. E a mandaguari, que é uma abelha preta, que é especializada na polinização. É essa abelha que nós estamos, inclusive, utilizando no trabalho com as hortaliças, as frutas, no trabalho de polinização. E a abelha tem um importante papel, né, no ecossistema, na biodiversidade, para a produção de frutos, sementes. Às vezes as pessoas costumam dizer que as abelhas estão escassas, estão em extinção. Essa informação procede? A gente tem que ter um cuidado especial ainda com o cultivo aí das abelhas? Claro, não só com abelha, né, com
diversidade que a gente tem de animais e plantas, é preciso ter esse cuidado com excesso de áreas sendo desmatadas, mas as abelhas são animais que voam, então elas procuram se adaptar, se ajustar a outros ambientes. Nós fizemos recentemente um trabalho com a Embrapa, com uma das espécies nativas aqui do Cerrado, uma uruçu amarela, Melipona fiventris. E essa abelha, a impressão que existia era de que ela estava em ameaça, em risco de extinção, e, na verdade, nos surpreendeu porque essas abelhas estão habitando os remanescentes, as grotas, os ambientes de reserva nas propriedades, as margens de rio. Elas estão sendo desalojadas das áreas centrais do Cerrado e procurando as extremidades, as faixas onde tem vegetação. Então, esse trabalho é focado na produção, na criação de abelha no sistema zootécnico, pensando em retorno econômico, mas ele tem um viés de proteção, ao mesmo tempo que se investe na atividade buscando rendimento, buscando lucro, exatamente isso. À medida que se cria essas colônias, elas vão liberando novas famílias no ambiente, e apenas por isso a gente tem um acréscimo de abelhas na natureza. A Força do Agro vai para um rápido intervalo e já volta. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira: a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de morte, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Ligue agora. Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem.
Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição no canal A Força do Agro aqui no YouTube. Acione o sininho para receber notificações. Compartilhe essa live. Vamos alcançar aí o maior número de pessoas. Diana, como funciona a parceria com os produtores? Vocês, produtores de abelhas, no caso, essa parceria agora é com uma fazenda em específico, né? Vocês levam as caixas para a fazenda. Qual que é a área, quanto mais ou menos que uma caixa de abelha precisa de flores, de frutas, para as abelhas poderem se reproduzir aí e produzir o mel? Bom, primeiro é feita uma inspeção pela Emater, né, para ver se realmente cabe levar as colmeias, porque eu sempre falo que a agricultura orgânica, ter a colmeia lá é o selo de qualidade, porque quem coloca as colmeias na produção não joga veneno, não, então tem que fazer toda essa avaliação, né? Normalmente uma propriedade eu não saberia te falar agora o tamanho da plantação, mas eu sei que nós levamos a última nós levamos 10 colmeias para uma plantação de abóboras com, eu acho que uns 3.000 metros, mais ou menos. Então ela conseguiu aumentar essa produtividade em 30%. E aí, realmente, é o que eu falo, é o selo de qualidade. Ter uma colmeia numa plantação é ter o selo do orgânico, porque quem realmente não joga veneno, não faz queimadas, vai ter a polinização das abelhas com tranquilidade e um produto de qualidade, orgânico para o mercado. Porque, Carlos, as abelhas acabam fazendo o papel aí, né, de repelente natural, acabam afastando os insetos, pragas, doenças. As abelhas estão no ambiente junto com os demais insetos. Existe, assim, uma relação de respeito. A gente até gostaria que isso acontecesse entre as pessoas, mas, só para te dar um exemplo, se tem uma abelha que chegou primeiro na flor, a seguinte aguarda aquela abelha sair para poder fazer o trabalho que ela precisa fazer. Então, não tem uma competição, uma briga entre insetos competindo pela mesma flor. Isso tem uma sequência. É muito bacana de ver isso na natureza, você observar o trabalho que essas abelhas fazem flor a flor e numa ordem, numa sequência. Eu chamo de respeito, mas isso pode ser, inclusive, receio, né, por conta de tamanho diferente. Nós temos abelhas aí de tamanhos diversos, né? Então, quando tem um inseto se alimentando na natureza, outro quase que não chega perto, espera a sua vez. Isso é bem organizado. Ô, Diana, e vocês têm, então, pretensão de ampliar? Como que os interessados, tanto os produtores rurais como os produtores de abelha, podem se unir para ampliar, procurar a Emater para ter orientação, uma consultoria, para poder expandir aí esse trabalho em conjunto? Isso, nós temos já aqui na região um grupo de meliponicultores, são pessoas com áreas menores, porque para você ser um meliponicultor, você não precisa de uma área tão grande, você consegue produzir bem numa área menor, que é o meu caso aqui. A nossa propriedade ela tem 5.000 metros e nós temos uma produção muito boa de abelhas, né? Então, assim, e aí para as pessoas que têm as agriculturas, que querem implantar essa coisa para o aumento, né, da produção, aí eles têm procurado a Emater, né, e nós temos vários produtores na região, então a Emater direciona, né, para as propriedades para fazer essas parcerias. Aqui também, além das abelhas e tudo, nós recebemos grupos de escolas, então nós damos treinamentos, e falamos sobre, né, essa questão da agrofloresta, da proteção e de como criar, né, as abelhas sem ferrão. É isso que eu queria perguntar para o Carlos. Ele falou anteriormente sobre o contato com as crianças. A abelha sem ferrão é também uma forma de aproximar as crianças. Como que funciona esse trabalho com as escolas? À medida que a escola se interessa pelo trabalho de aproximação das crianças, a gente ensina a fazer a isca de captura. Isso é como você ir num rio pescar. Você vai fazer a captura das abelhas que estão no ambiente. Então, com a isca atrativa, aprende, inclusive, isso é uma forma interessante de trabalhar com as crianças, porque mostra a possibilidade de reciclar materiais. Utilizamos garrafa PET, papel, papelão, plástico,
e um atrativo de própolis para dentro da isca, para as abelhas poderem se interessar pelo ambiente, pelo menos. É uma oferta de uma moradia. E as campeiras identificam essa isca, se instalam, e depois de 3, 4 meses a gente transfere essa colônia da isca para uma caixa. Isso pode ser instalado no ambiente da própria escola, como se faz no meio urbano, se instalando iscas na varanda de casa. É comum encontrar iscas atrativas nos parques, nos jardins. As pessoas têm feito captura de abelha em todos os lugares, não só no meio rural. Diana, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço. E só para complementar, a pessoa que queira montar um meliponário ou fazer uma visita, nós temos o nosso contato, né? E aqui nós damos os cursos, treinamentos. Quem quiser fazer a visita na nossa trilha de mel, nós temos essa pequena trilha de mel. Então, e aí é isso. Estamos aqui à disposição. E o Carlos já falou que tem mais criação de abelha na cidade do que às vezes na área rural, né? Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce. E você já sabe, participe do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Qualquer dúvida que você tiver de saúde, algum produto, questão de solo, tudo que for relacionado ao agro, alguma pergunta de Ana ou Carlos sobre as abelhas, mande sua pergunta, grave um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome e a cidade de onde nos acompanha com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. E venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.